E agora sim, mais uma noite em que a gente tem o privilégio de nos reunirmos para buscar temas que nos tornam pessoas melhores. E esses temas a gente sempre vai encontrar, não nas fake news desse mundo afora que a gente vive hoje, nessa época de fake news que a gente vive, mas aonde a gente encontra pura verdade, onde a gente encontra a palavra de sabedoria. E nisto é na palavra de sabedoria da Bíblia. Nessa 11ª temporada, todos vocês sabem, é uma temporada sobre imagens que falam ao coração. E cada quarta-feira eu tenho trazido aqui uma imagem para servir de base para conversa, para início de conversa e para fundamentar a nossa reflexão da noite. Eu quero colocar aqui a primeira, gente. E eu estava comentando em off aqui, que eu mandei no grupo de WhatsApp. Esse episódio número 12 aqui é o 12º episódio do ano, tá? Dessa temporada. E a imagem é esta aqui. Como vocês percebem, um vulcão em erupção. Gente, queria que vocês até registrasse um pouco na mente de vocês esta imagem. Que imagem impressionante, né? Deixa eu ir interagindo e interrompendo aqui um pouco para com vocês, porque o nosso tema hoje vai girar em torno, inicialmente, desta imagem. Um vulcão em erupção. Vocês sabem que, bom, eu considero talvez uma das atividades mais, das expressões mais intensas do fogo no contexto do planeta Terra. Eu considero como um vulcão em erupção, onde, através de uma cratera, um canal de escape na crosta terrestre, nós temos o magma que compõem o interior do planeta Terra sendo expelido de uma forma impressionante. O magma, ele necessariamente não é o fogo, mas ele tem uma composição que numa temperatura elevadíssima, insuportável ao ser humano e à natureza que está no planeta Terra, faz com que parte da sua expressão se torne inclusive em fogo. Por isso que eu comentei agora há pouco com vocês, né? Iniciei dizendo isso, uma das expressões mais intensas do fogo para mim está numa cena desta de um vulcão em erupção. Pergunto para vocês inicialmente, a gente sempre brinca aqui com as nossas viagens, não fizemos nenhuma juntas ainda, né, gente? Mas vocês aceitariam fazer uma viagem também por alguns lugares com vulcões ativos no planeta Terra hoje, nesse grupo? Hebe, De não. novo, já Ô, vi gente, Hebe. já tem gente pulando fora. Amigos, acreditem, o vulcão é uma das coisas, além do deserto, que a gente já comentou com vocês e voltamos a falar, o vulcão está naquela lista de lugares que nos impactam muito, Gatinha e eu. E aí resolvemos ter algumas experiências em vulcões pelo mundo afora já há algum tempo, né? Deixa eu até trazer uma surpresinha aqui para a Gatinha. Ai, lá vem. Lá vem, né? É, ela vai relembrar alguns lugares aqui que eu queria fazer uma rápida menção. Opa, ajustando aqui. Ah, Esse aqui, claro, esta imagem que vocês estão vendo aqui é do vulcão Kilauea. A gente já volta a falar sobre ele rapidinho aí, que é no Havaí. Mas eu trouxe algumas imagens aqui que representaram algumas aventuras na nossa vida, né? Esse aqui, gatinha, é no Chile. sim. Arriscaria dizer o nome? Vila Rica. Vila Rica. Detalhe, fizemos uma produção ali, passamos algum tempo ali na região Sul, né? bem ao sul do Chile, mas bem no alto desse vulcão, onde tem muita neve, No realizando inverno, algumas. inclusive.
no inverno e ainda numa produção, realizando filmagens musicais, etc. Não sei se você sabia, gatinha, mas o Vila Rica ainda é um vulcão ativo, tá? Sim, sim. Então, mãe, deu tudo certo. Vamos passando aqui, eu rapidamente. Esse aqui está no Peru. O Peru também, aliás, Chile, Peru, gente, local por conta de uma região aí da crosta terrestre que está repleto de vulcões. Este sim é um vulcão que impressiona muito. De novo, um vulcão ativo, chamado vulcão Mist. E olha Ah, só, no Arequipa. pé do vulcão Mist está a cidade de Arequipa. Arequipa. Meus amigos, eu não jamais poderia morar nessa cidade. Inclusive esse rio que vocês veem aqui, toda uma abertura, quase que um canal que vai passando pelo meio da cidade, é um caminho de escape para quando, e já aconteceu, o vulcão entrou em erupção e as suas lavas foram descendo ali. E imagina uma coisa dessa, olha a cidade onde se encontra. É uma cidade grande, Arequipa, né? Bom, esse aqui é um Vai ser outro, fácil. esse aqui, ele é o vulcão Arenal. Na Costa Rica, alguns Ano partilhamos um passado. pouquinho da experiência no ano passado, né? Bom, gente, eu estou dando uma panorâmica, deixa eu até olhar aqui para vocês e para minha mãe que está aqui do lado. Vocês vão me compreender que eu não vou entrar em detalhes das aventuras nos vulcões, porque minha mãe está ouvindo aqui assistindo, tá bem? Deixa eu logo avisando aqui, mãe, deu tudo certo, tá? A Estamos gente inteiros. não exagerou em nada. Inclusive aqui nesse vulcão, deixa eu voltar aqui com vocês, o Arenal, na Costa Rica, nós não subimos esse vulcão, tá bem? Nós subimos até a cratera. É, não estava, Estava. não estava autorizado, não estava autorizado, não pudemos subir. Mas, sem muitos detalhes, no Ah, vulcão Poás, aí se a gente. superativo, acabamos subindo, viu, mãe? Eu pensei em não subir, tal, não contei para a senhora, mas acabei revelando aqui agora, estamos ali. Mas queria contar para minha mãe aqui que a gente estudou bastante as rotas de fuga, aliás, muito bem Sim. preparadas e com muito concreto, etc, etc. Deu para dar uma espiadinha ali e tal, e depois teve o Irazu também. Vamos pular de assunto aqui, tá bem? E por fim, esse aqui é uma imagem Ah, que me recebi. impressiona muito. A gente estava descendo essa região, parece a Lua, né, gente? Mas isso aqui é na ilha de Maui, Havaí. no Havaí. É uma ilha que, aliás, essa ilha nasceu em virtude de dois grandes vulcões que estão lá ainda, né? E são vulcões que continuam. Tinha uma outra notícia, gatinha. Vou mostrar aqui um close dessa foto aqui, um pouquinho mais de uma das crateras, tá? Vai aparecer aí para vocês, de Maui, e esses dois grandes vulcões acabou transformando numa ilha maravilhosa. Há outros vulcões ali também. Não está extinto, mas ele está dormindo, chama-se dormindo, né? E por fim, gente, volto à nossa imagem nesse vulcão, que é motivo do nosso tema aqui hoje, por um motivo muito, muito especial. Antes eu queria trazer a foto, olha só, aqueles que um dia passarem aqui em casa, ou no dia de live, ou num outro dia, poderão ver um pouquinho as fotos, imprimir. É muito impressionante essa foto do Kilauea. vulcão Kilauea. Eu vou deixar aqui, tá bem aqui, para a gente não perder ela de cena. E o motivo pelo qual estamos trazendo esta imagem hoje, amigos, é por esse aqui. Bom, Kilauea, já comentamos, fica ali no Havaí, no Havaí. Esse conjunto de ilhas no meio do Pacífico, né? Tá aqui, olha, na ilha, na maior ilha, conhecida até como Big Island, também é chamada a Ilha de Havaí, as outras é Maui, Kauai, etc., né? Essa também é chamada de Havaí, a própria ilha. Mas o conjunto ali
que é o Havaí fica esse vulcão Kilauea. Eu peguei aquele nosso mapa clássico aqui e até fiz de forma ampliada. Você pode ver à esquerda do mapa ali o ponto de onde se encontra o Havaí, como eu disse, no meio do Pacífico, uma região complicada do ponto de vista de mares, mas ao mesmo tempo maravilhosa do ponto de vista de ilhas. E ali, amigos, eu queria trazer essa foto para vocês da cratera do vulcão Kilauea. E por que trouxemos hoje para iniciar a nossa reflexão? Porque no domingo, por volta das 5 e pouco da tarde, lá nos Estados Unidos, lá no Havaí, o Kilauea surpreendeu com as câmeras de monitoramento com esta imagem aqui. Olha, esta é uma imagem. Esse vulcão é monitorado 24 horas. Existem algumas câmeras posicionadas numa certa distância e que buscam imagens como essa que eu trouxe aqui para vocês. Vocês podem ver até uma sigla aqui, USGS, que é um organismo, um órgão, um departamento, uma área, toda uma entidade governamental americana que monitora os lugares dos Estados Unidos e até fora dos Estados Unidos, onde tem uma incidência maior de tragédias ligadas à natureza, seja a erupção de um vulcão ou um terremoto e outras inundações, etc. E há um monitoramento. Se vocês olharem aqui em cima, esse monitoramento, olha aqui, ó, dia 25/5. Hoje 28, 3 dias, portanto, foi domingo isso aqui, às 17h24 e 43. Eu tenho mais uma outra imagem para vocês aqui. O Kilauea novamente em erupção. Olha, essa daqui também no mesmo minuto, um pouquinho depois. Vocês podem ver a força. Aliás, deixa eu voltar essa imagem aqui. Esta imagem que vocês estão vendo nesse momento, esse jato do magma em seguida se transformando em lava, né? A lava, nós chamamos assim, quando o magma ele é expelido e ele então começa a se escorrer pela crosta terrestre e aí nós chamamos de lava, né? E aí, inclusive, ela já vai pegando fogo por vários motivos, porque entra em combustão, né? Com aquilo que vai encontrando pelo caminho. Por isso que as lavas são conhecidas também por nós como rios de fogo. Olha a expressão, né? Rios de fogo. Esta que você está vendo aí, amigos, que vocês estão vendo aqui, ela passou de 300 metros de altura. 300 metros. Ela chegou a 304, 305 metros. Uns segundinhos depois você tem essa imagem. Reservei essa aqui. Fui buscar as imagens oficiais do monitoramento desse vulcão. Aqui é uma forma impressionante. Nós estamos vendo, portanto, nesse exato momento, algo que aconteceu há 3 dias. O vulcão Kilauea, ele é o vulcão mais ativo do planeta hoje, é considerado o mais ativo. Há alguns outros bem próximos disso, e ele já está anos e anos frequentemente tendo esta cena que você está vendo aqui. Eu gostaria de dar uma surpresinha aqui para vocês nesse momento, que estão nos acompanhando ao vivo. Eu queria levar vocês, eu estive entrando um pouquinho nesse organismo que monitora os vulcões pelos Estados Unidos, e eles têm um canal específico e um link através do YouTube que nos permite fazer uma coisa interessante. E eu queria convidar todos vocês a verificarmos neste exato momento, que horas são aí? 21 e pouco, né? Como está o Kilauea neste exato momento. Então eu vou fazer aqui uma composição, gente, da seguinte maneira. Já deixei o link. Vamos ver ao vivo o Nossa. Kilauea nesse momento. As erupções no domingo começaram às 19 e pouco, às 17h25, um pouquinho antes, e às 22h30, mais ou menos, ele parou, tá bem? E neste exato momento, vocês estão vendo bem aí, conferindo? Olha, essas são imagens ao vivo
Lá são 14 horas e 8 minutos. Olha, 14 horas e 8 minutos lá no Havaí. E tá tudo calmo, hein, gente? Tá tudo A calmo. fumacinha é ótima. Esse ponto que vocês estão vendo aí é de onde saiu aqueles grandes jatos. Eu diria, gatinha, que já dá para a gente voltar para uma experiência lá, hein? Sim. Deixa eu tirar aqui. Que legal, estamos vendo ao vivo, ao vivo o vulcão Kilauea. Queria voltar aqui. Amigos, eu busquei uma outra imagem em 2006. 6. Deixa eu ver se eu. Opa, acho que eu não. Deixa eu voltar a colocar aqui para vocês. Eu busquei aqui mais uma outra imagem que eu queria apresentar para vocês aqui, fazendo os ajustes, agora sim. Bom, essas aqui são, portanto, de domingo, né? Tem até o horário ali. Essa aqui é um pouco mais antiga. Aliás, perdão, essa daqui é de 2018. Olha essa cena do Kilauea, 2018, já formando, como eu chamei agora há pouco, um rio de fogo. É tão impressionante que por onde passa, eu trouxe aqui algumas imagens, não são de domingo agora, tá bem? Foram anteriores, de 2018. Olha, um pouquinho antes da pandemia. Você pode ver aí as lavas agora, o magma que está no centro do nosso planeta, expelido ali, percorrendo os lugares ali no Havaí. Bom, você imagine que essa rua, esses postes e tudo que veio pela frente aqui já deixam de existir por completo, porque você não tira mais esse magma que vai cobrindo a crosta ali. Eu vou trazer mais algumas outras imagens, né? A evacuação é feita de uma forma muito rápida nas áreas que, quando a força e o impacto dessa erupção se dirige na região onde é habitada até hoje, então há todo um esquema ali para proteção, né? Mas como, por exemplo, esse carro teve que ficar pelo caminho. E há outras imagens também muito impressionantes, né? Num desses anos do Kilauea, como disse, um dos mais ativos, ou mais ativo, considerado por muitos cientistas, né? Quando pegou uma área residencial, ele vai fazendo essa destruição que você pode ver aí. Que impacto, que força, né? Ou essa outra imagem aqui, que você vê como vai ficando por onde ele vai passando. Há uma última imagem, Hum, essa em 2006, gatinha. sim. Fizemos registrei essa imagem, essa foto, porque me impressionou muito em 2006. Passamos por lá, imagine, passamos por lá algum tempo depois, ele voltou a entrar em erupção, 2 meses. poucos meses depois, né, gata? 2 meses. E aqui essa é uma foto também que eu tirei me aproximando. Você imagine, né? A gatinha resolveu e Eu? resolvemos fazer um sobrevoo ao Kilauea, 2006, quase 20 anos aí atrás. E estava indo tudo bem, não vou poder entrar em detalhes, como vocês sabem, minha mãe está assistindo aqui, né? Quando resolvemos passar ali um pouquinho sobre a cratera do Kilauea. Estava indo tudo bem quando este piloto, é claro, eu tinha pedido que eu queria tirar algumas fotos bem próximas ali do Kilauea, ele resolveu passar de frente, fez algumas manobras para que a gente tivesse uma vista como se estivesse quase que mergulhando na cratera desse vulcão. Que experiência! No nervosismo do momento, a foto que eu consegui tirar foi essa daqui. Esse caldeirão estava firme lá, mas mãe, fique tranquila, porque era tudo sempre dentro de uma segurança. Deixa eu até mostrar aqui. Hoje a gente não escapa, minha mãe está aqui do lado e provavelmente não vamos escapar de uma boa conversa aí. Eu sei que vem aí pela frente, estamos tranquilos. Mas, amigos, Faz tempo. já faz tempo, já passou um tempinho aí, quase 20 anos, né? Que coisa impressionante. Eu quis partilhar com vocês, relembramos quando nós vimos no domingo esta imagem da erupção. Há uma coisa curiosa, amigos, e é isso nos conecta ao nosso tema de hoje aqui, que é o seguinte:
Essas fotos que vêm a seguir foram tiradas ali desse nosso sobrevoo. Você pode ver a ilha de, né, Big Island, ela está crescendo a todos os momentos, ela está expandindo. É um local do planeta Terra que ele vai aumentando. Por quê? Vocês podem ver aí toda essa área do material vulcânico invadindo o oceano, simplesmente o Oceano Pacífico. Essa é a imagem que vocês têm ali, né? Quando a gente foi percorrendo um sobrevoo, evidentemente não pisamos essa região, porque há algumas aberturas. Veja só, essa foto seguinte aqui, ela foi tirada de um helicóptero. Quando ele percebeu esse buraco, ele retornou e eu pude tirar essa foto. Você vai vendo os rios subterrâneos das lavas do Kilauea, indo em direção ao mar. Então dá para perceber por essa foto aqui, é uma coisa impressionante. Evidentemente, por isso que essa é uma região que ninguém pode caminhar. E quando ela chega, eu, num momento, pude também né, registrar esse momento aqui. Ela começa, então, a derramar dentro do oceano e vai, assim, formando essa camada que eu mostrei aqui para vocês. E, aos poucos, e com essas erupções, o território da ilha vai aumentando. E você pode ter esta visão dessa ampliação da ilha, de uma das ilhas ali do Havaí. Bom, amigos, e aqui de novo um registro do momento que ocorreu no domingo. Eu queria dizer aqui a vocês, se eu quero fazer uma conexão a partir desse momento, quando a gente olha aqui essa foto, que é anterior, né, ou essa que eu acabei de mostrar de domingo, né? Nós estamos falando de uma manifestação extrema do fogo, do magma. E há uma coisa muito interessante. Lembra daquela pergunta, Danilo, quando a gente fala assim, puxa, vamos buscar a palavra de sabedoria da Bíblia e trazer algumas coisas para os nossos dias. A palavra de sabedoria da Bíblia menciona alguma coisa sobre o fogo, que a gente viu aqui de uma forma intensa nessa sua manifestação. Há uma lição espetacular para a gente não esquecer mais a partir desta noite, porque a resposta é sim. A palavra de sabedoria da Bíblia faz várias menções a manifestações do fogo. Eu queria trazer aqui para vocês, utilizando essa imagem ainda do Kilauea, o simbolismo do fogo, e vamos colocar até aqui a nossa imagem da Bíblia Ilustrada, né? O simbolismo do fogo na palavra de sabedoria da Bíblia. Eu queria destacar para vocês, há vários, e a gente vai ficar com 2 pontos, mas eu gostaria de, nesse momento, dar uma rápida panorâmica e ajudar aqueles que conhecem a relembrarem pelo menos 5 tópicos que são muito mencionados de uma forma muito interessante na Bíblia. A primeira deles é o seguinte: o fogo ele é comparado em alguns momentos com a presença de Deus. É tão intenso esse elemento da existência do planeta Terra que a gente vivencia aqui, que ele, em alguns momentos da história da humanidade, representou a presença de Deus. Olha, eu vou dar um exemplo aqui bem característico para vocês, que a gente já teve, acho que até uma live ligada à história de Moisés. Vocês se lembram quando Moisés estava no deserto do Sinai e ele viu uma sarça que pegava fogo, mas ela não se queimava, né? É um arbusto Um pequeno. arbusto pequeno, existe hoje, inclusive, na região do Sinai, que fica no Egito. Qualquer visita que vocês fizerem lá, vocês vão conhecer uma sarça. Mas naquele episódio era uma sarça ardente. É conhecido como o episódio da sarça ardente. Um arbusto que pegava fogo, mas não se queimava. Olha que coisa, milagrosamente, evidente, algo sobrenatural. E ali era um simbolismo literal e simbólico, tá? Os dois aspectos, porque era real. Moisés viu isto, da presença de Deus. A presença de Deus tão intensa como fogo,
mas que não destruía a sarça. Olha aqui, aliás, aqui eu já trago uma coisa fantástica. Se a gente pensa assim, bom, então se Deus é como fogo, por onde passa é um fogo destruidor. Não. Quando é ligado à presença de Deus, ele tem a intensidade do magma do interior do planeta Terra. Que vocês viram um pedacinho, pena que não estava ao vivo agora. Aliás, já pensou se no ao vivo já saísse aí mais uma erupção, né? Depois eu posso mandar esse link para vocês, e vocês ficarem todos os dias vendo ali. Uma hora você pega ao vivo esse magma. Imagine, o poder, a presença de Deus é com a intensidade de um magma do interior da Terra sem destruir. Que coisa fantástica. Fica aqui só uma passagem mais rápida nesse momento, porque eu gostaria de focar em outro aspecto. Um dia a gente pode falar mais sobre isso. Então, o fogo na Bíblia tem um dos simbolismos é da presença de Deus. Há um outro que eu gostaria de trazer aqui para vocês, e que está muito claro no Novo Testamento, na Bíblia, é que o fogo é um símbolo também do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Olha, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Deus como um todo, três em um tema que a gente precisa uma hora conversar, né? Mas o Espírito Santo, ele representa também essa atuação do fogo na vida das pessoas, sem também ter essa característica do fogo destruidor, mas o fogo que renova, o fogo que ele traz crescimento, o fogo que inclusive traz sabedoria na vida das pessoas. É como que o Espírito Santo na vida de uma pessoa é como a atuação do fogo no interior. Que comparação intensa! Eu gosto muito da palavra intensa para relacionar com a questão do Espírito Santo e do fogo. Você vai encontrar em vários momentos, inclusive em um episódio como, por exemplo, com os discípulos, né, Gata? Sim. Em que eles tiveram as línguas como de fogo, mencionado na Bíblia. E a atuação, no livro de Atos, como a atuação do Espírito Santo na vida das pessoas. Bom, seguindo um pouco aqui, há um simbolismo de purificação na Bíblia. Em vários momentos, a Bíblia vai mencionar que o fogo, como ele é para os metais, por exemplo, ele tem um ato purificador. Então, Deus, na vida das pessoas, tem um ato do fogo que purifica, não um fogo que destrói, mas o fogo que purifica. Então, há um simbolismo de fogo também, de purificação no fogo ali na Bíblia. Há um que é muito claro também, que eu preciso mencionar aqui para vocês. Um dia a gente pode focar um pouco mais nesse tema, que ele na Bíblia também é mencionado várias vezes com o seu poder destruidor, o fogo. Tanto que em algum momento, aqueles que conhecem uma história mencionada de duas cidades que chegou a um grau máximo de perversidade, que era a cidade de Sodoma e Gomorra, e que foram destruídas pelo fogo, enviado por Deus. Há um episódio que precisa ser compreendido num contexto muito claro, extremo, extremo, mas o fogo, como nós conhecemos hoje, ele também tem esse poder destruidor e é mencionado em vários episódios também na palavra de sabedoria da Bíblia. Aliás, nós conhecemos o fogo mais sobre essa ótica, né, gente? Tanto que a gente lembra as crianças desde cedo, né? Com todo o cuidado em relação à proximidade de um fogão, por exemplo, ou mesmo quando a gente está naquele encontro noturno gostoso, em que se acende Na vela. fogueira, Fogueira. uma fogueira, que clima gostoso, né? Ou mesmo numa lareira, e a gente já ensina as crianças desde cedo que o fogo queima. O fogo queima, né? E ele tem essa característica também mencionada na Bíblia. E por fim, eu resolvi destacar cinco, né? Existem outros aspectos que poderiam ser explorados.
O simbolismo do fogo na Bíblia é muito interessante porque ele tem um poder de restauração. É interessante porque quando a gente fala em poder de restauração, a gente acha, puxa, parece que não está combinando, porque a gente conhece o poder destruidor do fogo, mas não de restaurar. Como é que o fogo pode restaurar? Na Bíblia há um simbolismo de restauração. E é isso que eu queria deixar com vocês hoje. Mencionados esses cinco simbolismos do fogo na Bíblia, eu queria fazer aqui uma menção a dois deles. Em primeiro lugar, eu queria fazer uma menção ao simbolismo da purificação. Olha, eu vou colocar aqui para vocês, eu não sei quantos aqui trabalham com ouro ou com prata, e se alguém trabalha já conhece essa expressão, né? Deixa eu olhar aqui para vocês. Não sei se todos, mas alguém já ouviu essa expressão crisol? Esta palavra crisol, ela é muito interessante. Se você depois der uma espiadinha aí no dicionário, você vai observar algo curioso. Por quê? O crisol, na verdade, é uma palavra de origem hebraica, gatinha, que tem dois sentidos, um literal e um simbólico, dessa palavra que veio para o inglês, para o português, para todas as línguas, originário da língua hebraica. Então, em primeiro lugar, o crisol, ele está ligado com um recipiente, ele significa, hoje a palavra é referente a um recipiente utilizado para derreter uma substância, metal em alta temperatura. Eu trouxe até uma imagem aqui de um crisol. É esse recipiente onde você pode levá-lo a uma temperatura máxima e ele pode derreter, como por exemplo o ouro, como está no caso da ilustração aqui. Vou mostrar aqui um crisol mais antigo. Esses vários recipientes em tamanhos diferentes aqui, dependendo do propósito, eram utilizados, hoje tem uma característica um pouco diferente, em tempos antigos para também derreter vários tipos de metal, em especial o ouro. E nos tempos bíblicos já existia o crisol, ele é mencionado na Bíblia, olha que coisa interessante. O crisol dos tempos bíblicos, eu não tenho uma imagem para vocês aqui, né? Esse aqui é antiga, mas não chega a ser dos tempos bíblicos, essa segunda imagem, mas o crisol era feito de prata, justamente para poder suportar as altas temperaturas. E o crisol tem dois significados mais. Um deles, a palavra crisol é utilizada quando a gente passa por uma prova, uma provação muito severa. Então, geralmente se usa essa palavra, não é comum, não é popular, mas ela também significa crisol. E dentro desse contexto de prova severa, há uma coisa interessante. O crisol é considerado, assim como é um recipiente, vamos dizer, literalmente para derreter, para dissolver ali, de alguma forma, uma substância química, ele é um lugar, uma situação em que forças concentradas interagem para causar ou influenciar mudanças ou desenvolvimento. Ó, você vê que já vai trazendo para uma aplicação aqui para nós. E este era o sentido em que o crisol foi utilizado na Bíblia. Gatinho, eu trouxe um texto aqui que faz parte da conversa que a gente teve até agora há pouco, que é muito interessante. Está no livro de Provérbios. Olha a palavra em hebraico ali aparecendo. O crisol é para a prata e o forno para o ouro. Olha ele sendo moldado. Mas o Senhor prova os corações. Olha que interessante. Assim como o crisol é um recipiente, um ambiente que ajuda a purificar o metal. Então, quando você coloca nesse ambiente numa temperatura altíssima, e a gente fica lembrando aqui do magma expelido esse domingo ali numa parte do planeta, no Havaí, numa temperatura altíssima, ele permite separar as coisas ruins e purificar, por exemplo, o ouro. De igual forma,
o crisol pode purificar a vida das pessoas. Veja o simbolismo do fogo, meus amigos, purificando uma vida. Mas quando a gente fala assim, mas Deus pode também provar as pessoas através do crisol. Conversando com a gatinha aqui, aquela expressão que a gente usou agora há pouco, gata, o crisol tem dois sentidos. Primeiro, ele revela o nosso coração, revela, ele prova no sentido de revelar aquilo que está na nossa vida. Então, é na hora em que as coisas estão num nível mais elevado, a temperatura da vida está altíssima, que nós revelamos quem nós realmente somos, o que está no nosso coração. Você já cita, acho que todos nós, seres humanos, sem exceção, em momentos de extremo estresse, muitas vezes revelamos coisas do nosso coração que a gente não gostaria. E é o crisol, numa temperatura alta, mostrando o que está no nosso coração. Mas o segundo significado do crisol para nós, ele é muito significativo no aspecto em que ele traz uma esperança. Porque o crisol, se o crisol mostra no fundo do coração quem realmente eu sou, e nós somos todos pessoas é, imperfeitas, o crisol também pode aprimorar a nossa vida, fortalecer a nossa fé, purificar a nossa vida nas mãos de Deus. E esta é a mensagem que eu mais gosto dos simbolismos que a gente encontra, vários simbolismos, são multi-aspectos que o fogo tem na Bíblia, mas esse da purificação é simplesmente extraordinário. Eu ainda quero encerrar com um segundo, mas eu acho extraordinário, porque o crisol, as circunstâncias das provações na vida, quando as coisas não dão certo, quando a temperatura está muito alta, quando eu comentei, vai revelando muita coisa do coração, mas é nas provações da vida que Deus diz assim: eu posso fortalecer e ajudar você a se desenvolver e crescer na fé. As provações nos ajudam a crescer na fé. Só que há um detalhe que eu gostaria de destacar para você hoje, que a gente precisa tomar um cuidado. E é onde tem a nossa escolha, e a escolha de cada um de nós aqui nesta noite. Deus pode purificar a nossa vida através das provações, dos desafios, das dificuldades da vida. Só que eu faço uma escolha. Se essas dificuldades, se este crisol, se esse recipiente da vida, se esse ambiente, se essa situação vai transformar para mim um motivo de crescimento, de fortalecimento da fé ou de afastamento de Deus. Esta escolha está na minha mão. Olha, sabe como eu posso ilustrar para você? Da seguinte forma: assim como o mesmo Sol, o Sol do nosso sistema solar, que aquece o planeta Terra, que tem uma energia espetacular. O Sol não é fogo, mas ele é uma composição de uma energia numa temperatura altíssima, que chega a aquecer, apesar da distância, o nosso planeta Terra de forma ideal, no ponto, como Deus criou, preciso. O mesmo Sol, ele pode endurecer ou amolecer. O mesmo sol que bate numa pequena porção de barro, ele pode endurecer, quase petrificando esse barro. Mas o mesmo sol, no mesmo dia, no mesmo momento, vamos imaginar numa porção de manteiga, ele pode ir amolecendo. O mesmo crisol, os desafios da vida podem endurecer o nosso coração ou amolecer o nosso coração. Há situações, e recentemente eu soube de uma situação da vida de uma pessoa que fez o seu coração endurecer completamente e a pessoa se tornar alguém revoltada contra Deus.
como se fosse o culpado dos problemas na sua vida. Mas, para outras pessoas, quando há essas situações e quando ela se apega a Deus, o que acontece? O coração ele é amolecido, ele é aberto para que haja um desenvolvimento, um crescimento. Amigos, a gente precisa estar nesse grupo para que as situações da vida, por maiores que sejam essas temperaturas, elas possam nos ajudar a purificar, a fortalecer a nossa fé, a nossa confiança em Deus. Porque há um segundo aspecto que vai ser muito positivo nessa história, e eu avanço aqui com vocês. Olha, aliás, antes de chegar no segundo aspecto, me permitam aqui trazer um texto também arrasador para deixar para a nossa reflexão. No livro de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo ele vem falando sobre as obras da nossa vida, que a nossa vida será mostrada. Ele diz da seguinte forma: a sua obra da vida será mostrada porque o dia a trará à luz. Esse dia aqui se refere ao dia da volta de Jesus, por isso até em maiúsculo. E aí uma coisa interessante, a nossa obra, a nossa vida será revelada pelo fogo. E o fogo provará a qualidade da obra que está em cada um de nós. É aqui que faz aquela diferença. Se eu estou com Deus, se eu faço uma escolha em andar nos caminhos de Deus, o fogo vai fortalecer a minha fé e, portanto, aquilo que são as obras da minha vida, né? E eu queria destacar, nesse momento, além da purificação, o último item, a restauração, o simbolismo do fogo que está na Bíblia. Eu queria voltar lá em 2006, quando essa foto foi tirada, relembrando vocês ali, a erupção fez com que o magma se transformasse nessas lavas que, junto e alcançando o Pacífico, foi transformando ali numa ampliação da ilha. E essa é uma imagem que vocês veem ali. Aquela fumaça que está ao fundo é porque ali por baixo está vindo um rio subterrâneo que quando as lavas chegam no oceano, então ele tem esse choque com a água do oceano e vai provocando essas nuvens. Eu fiz aqui uma coisa para vocês entenderem o, esse conceito da purificação, que já comentamos, mas o da restauração agora. Esse aqui é a ilha a Big Island, do Havaí, a maior ilha, onde tem ali o Parque dos Vulcões, com alguns vulcões, e o Kilauea está ali também. Essa é uma imagem de satélite. Eu vou ampliar aqui um pouco para vocês, mostrar com a minha setinha. Nessa ponta aqui está uma cidade, tem mais cidades aqui, tem uma cidade chamada Hilo, de onde a gente pode pegar aqui um helicóptero e vir para esta região. Todas aquelas fotos que eu estou mostrando para vocês é dessa região aqui ao sul da ilha. Essa região aqui. Você tem uma área bonita, verde, e observem que aqui essa é uma região que está sendo ampliada na ilha, pelas fotos que vocês puderam ver. Aqui, como é uma foto de satélite, dá até para perceber a fumaça saindo de alguns dos vulcões. E um deles, mais ou menos nessa região que eu estou colocando aqui a seta, é justamente o Kilauea. Então, volto com a imagem. Vocês estão vendo ali nessa imagem de satélite essa foto do Kilauea em 2006. Bom, amigos, deixa eu voltar aqui com a imagem. Deixa eu interromper um pouquinho só para um ajuste técnico. Essa imagem foi interrompida. É, maravilha, agora já está voltando. Eu vou fazer aqui um ajuste, me permitam. Um segundo mais, um probleminha técnico que já está sendo solucionado. Não sei se vocês podem ver, estão me vendo nesse momento, né? Obrigado aqui, gatinha. Enquanto eu aguardo aqui um retorno, é, agora sim, fazer esse pequeno ajuste técnico aqui.
Vamos lá, agora deu certo. Obrigado por aguardarem esse minutinho. É, Vamos testar aqui. Vocês podem ver de novo a imagem que eu estava mostrando para vocês, né? O mapa de satélite. Ele continua fazendo essa leitura. Deixa eu interromper novamente para colocar a imagem que eu gostaria de mostrar para vocês. Permitam aqui mais um segundinho. Vou fazer aqui uma rápida mudança. Deixa eu checar de internet. Me permitam aqui. Ele vai demorar um segundo para entrar a imagem, mas na sequência conseguiremos ter a imagem. Ok, vocês podem ver aí. Eu vou ampliá-la agora. Agora sim, amigos, probleminha técnico, mas resolvido. Bom, eu volto a mostrar a ampliação ali que está tendo na ilha, inclusive se vocês forem lá esse ano, vão ver que ela já, a geografia dela já foi ampliada. Observem bem o que o magma desse vulcão foi provocando e tornando essa região inóspida. Só que com o tempo dessa região inóspida, nós podemos ter essa outra imagem. Ambas as fotos tiradas em 2006. Amigos, é isso que eu mandei para vocês. Olha, na, é isso que eu mandei para vocês agora, hoje, no grupo de WhatsApp. Você tem domingo essa foto à esquerda do vulcão em erupção, promovendo aquele tipo de imagem totalmente de destruição, mas depois, com o tempo, em virtude da composição do magma, das lavas, você começa a ter, com muitos anos, esta imagem que você vê na sequência. Observem, eu coloco novamente aqui essa foto que eu busquei com zoom, me aproximar do clima que fica depois de uma erupção, e depois você tem esta outra imagem de outra parte da ilha que foi sendo composta em cima dessa, Do dessa magma. composição vulcânica. Aliás, essa foto aqui com essas palmeiras, né? E lá coqueiros também, você pode ver aqui embaixo que há toda uma parte vulcânica das rochas. E aí, meus amigos, de um cenário daquele de destruição, como eu mostrei para vocês, você pode ter cenários como estes que eu estou colocando aqui agora. Entende? Esse é o conceito de renovação que eu gostaria de concluir com vocês hoje. Por isso, eu trouxe até uma segunda foto para nós aqui hoje. E eu faço questão de fazer uma mudança, porque aqui ela tem esse simbolismo da destruição. Mas no simbolismo bíblico do fogo, quando nós permitimos que Deus atue na nossa vida, o simbolismo é de renovação. Eu quero colocar nessa foto aqui para gente, para que nesta semana a foto, gatinha, seja uma lembrança do poder restaurador, renovador que Deus pode fazer na nossa vida. O clima é esse aqui, amigos. Eu comentei com vocês no grupo de WhatsApp que iríamos conversar sobre um poder transformador. Deixa eu agora colocar muito claramente para vocês. Não estava me referindo ao fogo. O fogo em si, como nós o conhecemos no nosso planeta, ele não tem um poder transformador. Ele tem sim, no caso do magma e da lava de um vulcão,
ele tem uma composição que pode potencializar posteriormente uma natureza sendo brotada em cima disso. Então ele tem esse potencial, mas o poder transformador está no poder de Deus, que pode purificar a nossa vida como o ouro é purificado e nos levar a uma renovação. E é por isso, amigos, que no livro do Apocalipse, em outros livros da Bíblia, foram mencionados os seguintes textos que eu deixo com vocês hoje aqui à noite. Vejam só. Deus falando para nós hoje: Eis que faço novas todas as coisas. Aqui está a renovação prometida por ocasião da volta de Jesus. E num outro livro diz assim: Veja, Deus falando a nós seres humanos: criarei novos céus e nova terra. Amigos, é com o poder de Deus. Isso sim é possível. O mesmo fogo que pode destruir todo o mal e tudo que está atrelado a esse mal, o mesmo fogo pode renovar céus e terras e a vida de cada um de nós. Portanto, fica um convite aqui. Utilize o simbolismo da Bíblia, do fogo na Bíblia, que diz a nós aqui hoje para que a gente possa nos colocarmos nas mãos de Deus para que esse sol e a energia e o fogo que vem de Deus, ele não endureça o nosso coração, mas ele transforme o nosso coração numa vida para a eternidade. Vamos orar? Pai nosso que está nos céus, te agradecemos pela oportunidade de refletirmos um pouco sobre coisas tão impactantes no nosso planeta, mas que traz uma lição do fogo renovador, do fogo purificador que o Senhor coloca à nossa disposição para transformar a nossa vida. Que o nosso coração esteja aberto a essa transformação, que ela possa ocorrer no dia a dia da nossa vida hoje e por ocasião da volta de Jesus para a eternidade. E estas são as bênçãos que pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, ficaremos com a imagem da renovação. Embora a imagem de um vulcão seja sempre tão impactante, não é, Gatinho? Sim. Trago a Gatinha aqui hoje para dizer a você que os momentos em que nós tivemos o privilégio de presenciar esses pontos do planeta Terra são impressionantes e São. que são pontos que permitiram que a gente conhecesse até o magma que está no interior do nosso planeta, expelidos ali na forma de uma erupção, É. mas que o simbolismo desse fogo seja o simbolismo que está na Bíblia para a nossa vida. Todos os dias, trazendo purificação, mudança de pensamento, de sentimentos, de palavras, atitudes. Que seja uma vida de renovação, Sim. de purificação, como se purifica o ouro, né? Os outros metais vão sendo eliminados e as altas temperaturas faz com que o ouro se torne puro. Que assim seja a sua vida e a nossa também. Amém. E eu aproveito aqui para a gente, antes de a gente se despedir, convidar minha mãe para vir aqui nesse momento, por favor. Ó, tá aqui do ladinho. Mãe, pode vir aqui um pouquinho, pode ficar em pé aqui também. Isso. Aham. Só baixar um pouquinho aqui, ali, aí a gente fica os três aqui. Amigos, que cena gostosa a gente ter minha mãe aqui, que queria agradecer minha mãe por um motivo muito especial, porque esta fé, estes caminhos que Deus quer nos levar para a nossa vida, eu aprendi com a minha mãe, com o meu pai, que hoje descansa aguardando esse momento em que a gente vai
rever por ocasião da volta de Jesus. Amém. Mas obrigado, mãe, porque são Que- caminhos que É. Deus quer nos conduzir, purificando, transformando a nossa vida. Eu também agradeço a Deus porque essa mensagem chegou para os meus pais. Eu tinha 12 anos. Estamos aqui, firmes, firmes com Deus. Amém. Que maravilha! Na cidade de Ourinhos, É, os meus avós tiveram esse contato com a palavra de sabedoria da Bíblia e ela foi alcançando minha mãe, a nós e assim de geração em geração. E hoje é essa nossa família aqui, né, mãe? é. Que bom, que bom.